aí, dá para diagnosticar endometriose em pacientes virgens? Vamos falar sobre esse tema e muito mais nesse vídeo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal EndoTalks. O meu nome é Juliana Sperandi, sou médica, ginecologista e especialista em cirurgias minimamente invasivas. E hoje vamos responder a essa pergunta: dá para fazer diagnóstico de endometriose na paciente que ainda não teve relação sexual com penetração? E a resposta é sim, dá e deve ser feito esse diagnóstico. A gente sabe que existem 3 passos importantes para o diagnóstico da doença. O primeiro deles é a história bem detalhada. O segundo é o exame físico muito bem feito, especialmente quando feito por um profissional capacitado. E o terceiro passo é justamente a complementação com exames de imagem. Nas pacientes virgens, a história e o exame físico são essenciais para esse processo. Por exemplo, é muito comum a gente receber em consultório mães com filhas que ainda não tiveram relação sexual, crianças ou adolescentes, e que estão em dúvida se aquela mulher, se aquela menina pode ter endometriose. Existem alguns sinais e sintomas que são mais específicos dessa faixa etária, podem indicar e acender uma luz para o diagnóstico da doença. Por exemplo, a presença de ciclos menstruais muito dolorosos associados com sintomas sistêmicos. O que é isso? Náuseas e vômitos, inapetência muitas vezes, uma fadiga muito importante e um sinal muito importante e frequente são as faltas escolares ou em atividades do dia a dia daquela criança. Se esses sinais e sintomas estão presentes, aqueles cuidadores, aqueles pais precisam estar alertas para justamente pensar no diagnóstico de endometriose e levar aquela menina ou adolescente ao ginecologista. Na consulta, a gente conversa sobre esses sintomas e a gente consegue sim fazer um exame físico de palpação abdominal, de palpação pélvica e extrapélvica, sem fazer, por exemplo, um toque vaginal, que seria muito invasivo para aquela mulher que ainda não teve relação. Para as pacientes mais velhas, ou seja, adultas jovens, a gente vai desconfiar de endometriose a partir dos sintomas. Ela pode ter, por exemplo, dor muito importante no período menstrual, sintomas urinários associados, sintomas intestinais, fadiga e enxaqueca. Tudo isso sugere que o diagnóstico possa ser endometriose. A história associada ao exame físico em consultório também vai nos guiar ao diagnóstico de endometriose. Para fechar o diagnóstico, a gente precisa, e seria adequado, realizar exames de imagem. A gente tem 2 principais exames. O primeiro é a ressonância magnética com preparo do intestino e o segundo seria o ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento da doença. Nas pacientes virgens, a gente acaba evitando fazer o transvaginal e ou inserir gel vaginal durante a ressonância magnética. Isso vai diminuir o desconforto daquela mulher, muitas vezes não é estritamente necessário para o diagnóstico e a ressonância pode sim ter um papel de auxílio no diagnóstico daquela mulher. Importante dizer que, mesmo que durante a ressonância magnética não sejam vistas lesões e existe alta suspeita clínica, a gente não descarta o diagnóstico. Aquela mulher ou aquela criança adolescente pode ser sim conduzida como uma mulher com endometriose. E tratamentos específicos podem ser propostos. O mais importante é a gente conseguir ter uma história adequada, respeitar o momento e os desejos daquela paciente e, claro, propor tratamentos que se encaixem dentro daquele contexto de vida social, sexual, emocional e físico daquela mulher. Portanto, se você conhece alguém que ainda não teve relação, mas que possui algum desses sintomas, encaminhe esse vídeo. Pode ajudar muitas mulheres aí que ainda têm dúvidas sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Se você conhece alguém que tem endometriose e que ainda não teve relação sexual com penetração, encaminhe esse vídeo, pode ajudar muitas mulheres. E se você tem alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários. Isso pode surgir ou gerar um tema para o nosso próximo vídeo. Obrigada de novo por estarem com a gente. Um beijo grande, até a próxima.